Queridos, a paz do Senhor, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor e você que nos assiste, com certeza Deus irá falar com você. O texto, se você tiver um exemplar da Bíblia e queira abrir, se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, que diz-nos assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá ele estava só. Versículo de número 24 diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com ele andando por cima do mar. Versículo de número 28 e 29, para nós encerrarmos a leitura, diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E disse ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, você que nos assiste, nós lemos um texto escrito por Mateus, um dos 4 evangelistas. A Bíblia vai nos dizer nesse texto que Jesus teve um dia muito atarefado. Jesus teve um dia muito corrido. Se nós analisarmos o início do capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus recebeu a notícia naquele dia da morte de João Batista. Naquele mesmo dia, a Bíblia também diz que ele multiplicou pães e peixes e alimentou aproximadamente 5.000 pessoas, sendo que a Bíblia ela não faz contagem de crianças, a Bíblia não faz contagem de mulheres e a Bíblia também não faz contagem dos anciãos. Então, se nós formos fazer um rápido cálculo, Jesus alimentou, após multiplicar pães e peixes, aproximadamente 15.000 pessoas. Era por volta de 6 horas da tarde. O dia estava findando, a noite se iniciando, quando Jesus chama os discípulos e os pede para que viessem entrar no barco e atravessar para outra margem. A Bíblia nos informa, no versículo de número 23, que ele não adentra no barco. A Bíblia nos informa que os discípulos entraram no barco se dirigindo a outra margem e ele se retirou ao monte para orar. Por volta da quarta vigília da noite, a título de informação, a quarta vigília da noite, ela começa entre 3 horas, ela é entre 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã. Uma noite ela se divide em 4 vigílias. A primeira vigília das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite até 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 da manhã às 6. O texto diz que era a quarta vigília da noite. Então, o horário era entre 3 horas e 6 da manhã. Jesus vai de encontro aos discípulos. Eles estavam no barco, era grande os ventos. O vento, o texto do versículo 24, diz que o vento era contrário. E Jesus se dirige até o barco. Só que ele se dirige andando por cima do mar. Sendo assim, os discípulos apavorados, assustados, quando viram Jesus de longe, não o reconheceram. E eles começaram a gritar: é um fantasma. Só que Jesus, no versículo 27, disse: não temas, tende bom ânimo, sou eu, Jesus, que ando por cima das águas e vou de encontro a vocês. Sendo que Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre,
se realmente és tu, faça com que eu ande por cima das águas e vá até vós. Jesus, respondendo a Pedro, disse: Pedro, vem. Pedro desce daquele barco e começa a ir de encontro a Jesus, andando por cima do mar. Sendo que os ventos, por ser contrário, forte, a tempestade assolando todo aquele ambiente, a Bíblia diz que Pedro, ele, com a força do vento, ele começou a ficar com medo. Ele começou a clamar a Jesus. E no versículo de número 30, ele declara algo muito importante, e é necessário nós fazermos essa observação. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, salva-me. Em outras traduções diz: Jesus, me tira daqui. Isso na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje. Então Pedro estava dizendo: Mestre, me tira daqui. Mestre, salva-me. E quem sabe essa não tem sido a sua expressão. Quem sabe essa não tem sido as suas palavras que você tem dito a Jesus: Senhor, Jesus, me tira dessa situação. Jesus, salva-me. Mas assim como ele disse, ele prontamente estendeu a mão para Pedro. Eu quero te dizer nessa oportunidade que assim como você clama, salva-me, assim como você clama, socorre-me, Senhor, assim como você clama, Senhor, me tira dessa situação, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai estender a mão para você. No versículo de número 31, ou melhor, versículo de número 30 e 31, 32 e 33, que é o final desse texto, a Bíblia nos informa que Jesus, ele estende a mão para Pedro quando ele começa a submergir. Pedro está afundando. Só que se nós fazermos uma rápida análise, nós vamos perceber que dentro do barco estava 11 homens. Pedro, entre Jesus e os 11 homens dentro do barco, estava Pedro. Só que Pedro, em nenhum momento você vai encontrar no texto Pedro procurando saída, procurando solução nos 11 colegas ministeriais. Ele não pede socorro em nenhum momento para os 11 apóstolos que estão dentro do barco, não, mas ele pede socorro a Jesus. Ele entende que 11 homens podem não solucionar o seu problema. Eles entendem que 11 pessoas não podem dar solução à sua vida, mas ele procura a solução em Jesus. Tem um detalhe importante também que é necessário nós abordarmos. Alguns estudiosos da palavra dizem que a distância entre Pedro e o barco era bem pequena. E a distância entre Jesus e Pedro era bem maior. Então Pedro estava próximo do barco. Jesus estava distante dele. Mas mesmo assim, ele procura a solução em Jesus Cristo. Eu não sei se você está procurando solução em 11 homens, em outros lugares. Eu não sei se você está procurando saída aonde não existe. Mas a saída maior é Jesus Cristo de Nazaré. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar por você. Não sei a sua causa, o seu problema, a sua dificuldade, mas procure solução em Jesus Cristo, que Ele vai estender a mão e te tirar desse mar que você está afundando. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo. Deixou com que entrássemos em seu lar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, tu sabe a luta, a dificuldade, o problema, as circunstâncias, Senhor, que quem sabe estão pensando em parar, em desistir. Mas em nome de Jesus Cristo dá força e os abençoa por mérito de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.